que a sociedade cobra tanto a maternidade? No programa Toda Mulher de hoje, eu recebo duas mulheres que não querem ser mães e que vão contar pra gente por que tomaram essa decisão. A jornalista Maíra Fernandes e a bailarina Vanessa Soares. Eu converso também com a socióloga Marielle Franco. Olá, sejam bem-vindas. Vanessa, você tem 34 anos, não é isso? E você, em algum momento da sua vida, já pensou em ser mãe ou isso nunca passou pela sua cabeça? Eu nunca quis ser mãe, nem quando eu era criança. Geralmente, adolescente, você pensa, né, a idade que você vai casar, ter filho. E eu nunca, nem na adolescência eu tinha essa vontade. Pelo contrário, na adolescência, no meu radicalismo, eu ainda tinha horror, né? Falava, tem horror de ser mãe, é feio. Depois isso foi acalmando naturalmente, mas permaneceu essa questão de não querer mesmo, assim. Mas você chegou a ter horror quando você era adolescente, por algum motivo específico? Não, porque eu nunca achei interessante, assim, essa imagem da mulher grávida. Isso nunca foi atraente pra mim, sabe? Mas o adolescente, ele sempre tá no extremo, né? Então eu tinha essa coisa muito latente, grosseira, de dizer que não era bonito. Hoje isso já é mais tranquilo, eu não tenho problema com isso, mas permaneceu essa questão de não querer ter filho mesmo. E você, Maíra? Eu já quis, quando era criança e adolescente, eu queria muito, inclusive. Eu dizia que eu tinha nascido para ser mãe. Queria ter, sei lá, 5 filhos. E aí, enfim, aí o tempo passou, eu me casei jovem, com 22 anos, e meu ex-marido era mais velho que eu e já tinha se casado outras vezes e não tinha filhos ainda. E aí ele quis ter filhos. E aí virou uma realidade, uma possibilidade, assim, diferente de, eu sou adolescente, eu quero ter 5 filhos, eu me deparei com a possibilidade de fato ser mãe. E aí eu falei, não é nada disso, não quero. E continuo não querendo e acho que não quererei para todo sempre. Marielle, está cada vez mais comum, né? Essa situação de mulheres que não pretendem, não se veem como mães, não querem a maternidade, né? Que bom, né? Que tem essa possibilidade de escolha. Eu acho que o relato das meninas atrás é algo importante que rompe com um fato social que é um papel inato da mulher de necessariamente querer ser mãe. Né, pelo fato da composição hormonal, fenótipa e biológica da mulher, dá isso como relógio biológico, a mulher ter que ser mãe, sem contar as outras formas, né? Assim, a questão da adoção, as outras possibilidades, enfim, as outras relações. A Maíra traz um caso de que o companheiro era mais velho, talvez ele, se tivesse já filhos, você assumisse enquanto essa criança. Então, acho que tem outras formas hoje que a sociedade possibilita, por isso acho que está cada vez mais normal ouvir isso, de que, olha, não quero ser mãe. Mas a sociedade acaba atrelando muito a questão da maternidade com a felicidade plena, né? Isso é uma questão muito complicada. Por exemplo, vocês não querem ser mães, vocês se sentem infelizes por isso em algum momento? Não, definitivamente não. Não. Por que você acha que isso acontece, Marielle, essa questão de atrelar a felicidade à maternidade? Acho que tem relação com esse papel que a gente estava falando anteriormente, assim, o papel da mulher de ser mãe, exercer essa maternidade e ainda num formato muito, digamos, quadrado ou construído no século passado. Nós somos mulheres do século XXI, onde a felicidade é realizada pelo trabalho, pela relação com os amigos, ou seja, saindo de um papel que era ainda muito retrógrado, né? E ainda muito conservador. Acho que é um pouco da linha do que a sociologia apresenta hoje, da mulher como responsável, como pela sua felicidade, de uma maneira mais ampla e não só num papel que foi estabelecido anteriormente. Agora, Maíra, você falou que casou com uma pessoa que tinha vontade de ter filhos. Isso foi um problema, então, na relação, já que você não queria? Foi. Na verdade, enfim, o casamento acabou por vários motivos, mas um deles foi o fato de eu não querer ser mãe. E hoje ele está até casado, tem um filho fofo, e, enfim, eu, graças a Deus, continuo não sendo mãe. Mas é engraçado isso que você estava falando, porque eu gosto de criança, as crianças gostam de mim normalmente. Eu tenho a coisa do instinto maternal, o que quer que isso seja, né, que é uma coisa um pouco
relativo. Mas eu tenho isso com crianças, de cuidar dos amigos. Você pode exercitar isso de outras maneiras, né? De cuidar das pessoas próximas, de ter afeto. E eu não preciso ser mãe para isso, né? Eu posso exercitar essa santidade maternal, que seria uma mãe santa, ideal, que é uma mãe carinhosa, uma mãe cuidadora, uma mãe, sei lá, protetora, nutridora, sei lá, esses conceitos que a gente tem mesmo na cabeça do que seria uma mãe. Você pode ser isso sem ser mãe, né? Não é obrigada a ter filhos por causa disso. Sim. Agora, você falou da questão do instinto maternal, né? Isso é uma coisa ainda que... Isso existe, instinto maternal, essa como é uma questão fisiológica? Existe isso ou não? Porque se existem mulheres que não querem ser mãe, então, de alguma forma, isso não deve ser fisiológico, né? Eu defendo que é um papel construído. Esse instinto maternal ou o momento biológico, ele vai sendo construído e não avançou, né? Porque a medicina já avançou. Tem mulheres hoje, por exemplo, que engravidam com 40 anos, têm sua gravidez do início ao fim dentro da tranquilidade, têm os seus filhos. E aí hoje ainda se fala do instinto maternal ou do horário biológico por volta dos 30 anos, ainda no século passado. Por isso que eu acho que é importante a gente demarcar que a gente pode construir novos papéis, né? Senão a gente, por exemplo, fica limitado do papel do homem nessa responsabilidade de ter o cuidado com a criança, né? Porque senão a gente foca na mulher cuidadora, na mulher protetora, e aí reforça papéis estanques, né? E aí o homem é o homem que pode, enfim, não exercer esse papel com a criança. E a gente já vê hoje em dia os homens que trocam a fralda, exercem o papel do cuidador, enfim, estou dando um exemplo pontual porque a gente está falando de maternidade, mas assim, mais amplo do que está pré-estabelecido. Olha, se existe essa questão do instinto, eu acho que eu tenho problema exatamente aí. Porque, assim, eu também trabalho com criança, amo criança, sabe? Não tenho nenhum problema com isso, mas eu não consigo pensar que dentro do meu corpo possa ter um outro ser humano, assim, com um órgão. Isso é isso é um problema pra mim. Se for dizer, por que você não quer? Eu não teria... acho que eu posso adotar uma criança, sabe? Eu só não fiz isso porque ainda não chegou a hora ou realmente não chegou um momento certo. Mas gerar em si essa coisa que a mulher tem vontade de ter a criança dentro dela, é exatamente isso que eu não tenho vontade. Sabe? Eu fico, imagina, eu brinco sempre falando assim, imagina ter unhas e cabelos dentro da minha barriga. Sabe? Um coração dentro. Nossa, essa é a grande questão pra mim, assim, não consigo me ver com outra pessoa dentro da minha barriga, assim, dentro do meu corpo. E não é por questão estética, sabe? Não vou ficar bonita. Não por isso, mas de passar aquele momento gerando mesmo uma outra pessoa dentro e colocando essa pessoa no mundo. Acho que não é uma relação que eu tenho vontade. Isso é bom pensar também, né? Porque a gente falou agora, eu gosto de criança, você também gosta de criança. Filho não é criança. Criança se tudo der certo, o filho vai ser criança durante um período pequeno da vida do filho. Sim. Né? Porque o filho é outra pessoa, é outro ser humano. Você tem que pensar que você está assumindo a responsabilidade. E sei lá, eu penso muito nisso, assim, não é a responsabilidade, e agora eu não vou mais poder sair para noite. Eu nem saio para noite, na verdade, então não seria o caso. Mas é uma responsabilidade você é responsável pela vida de outra pessoa. Você coloca outra pessoa no mundo, ou mesmo adotando, você guia outra pessoa no planeta. É um negócio muito grande. Sim, não é um compromisso para a vida toda, né? Não é uma coisa pequena. Eu casei, eu vou ter filho, coisa depois fofa. De 7 anos ele não vai existir, né? Tipo, como eu gosto de criança. Pelo contrário. Mas... Bom, eu sou mãe, né? E vai ser eu falava com vocês. Eu sou mãe de adolescente. A Luiara hoje está com 17 anos, fazendo ensino médio, está prestando vestibular esse ano. Então, no terceiro ano... Não, eu tenho total acordo, é isso. Não é só ser criança. E a fase da adolescência e depois essa transição do quanto que deixa de ser responsável pelo outro e torna essa autonomia, que eu acho que é o X da questão, e acho que tem muitas mulheres também que pensam nesse sentido, assim.
que mundo é esse, qual esses filhos podem nascer. Eu já ouvi, já conversei com grupos de pesquisa nesse sentido, das mulheres se questionar se essa sociedade que está aí, né, enfim, né, a gente está no século XXI, mas ainda com perspectivas muito moralistas, muito conservadoras, muito retrógradas de uma vivência. Então, tem problemas de que mundo é esse que essas crianças, ou que esses seres humanos estarão, né, encontrarão. Sim, agora você falou da questão, voltando para a questão do instinto, né, que é essa idade de 30 a 40 anos, e é exatamente a faixa etária de vocês duas, né? A cobrança para vocês é muito grande? Vocês podem contar um pouco da experiência com relação às pessoas, familiares, amigos, cobram muito? Sim. Eu tenho até uma situação que eu fiquei muito ofendida, assim, porque eu estava numa roda de conversa e tinham 2 homens e tal, e eles estavam falando de um deles que tinha um filho, mas que o filho já estava com 18 anos e eu não sabia que ele era o pai. E uma questão meio embolada. E eles me perguntaram se eu tinha filho, você tem filhos? Eu falei, não. Só que eu fiz aquela coisa, né? Eu falei, mas nunca não. E ele falou, o que abandonou a tal criança virou e falou assim, que absurdo. Que absurdo você não ter filhos, vai levar uma vaia. Ficou me vaiando. Eu pensei, hã? Tipo, eu tô sendo vaiada porque eu não quero ter filhos, sabe? E eu acho que a sociedade ainda tem esse papel, né? Porque você só é mulher depois que você gerar uma criança e essa cobrança. Na minha família, eles já desistiram mesmo, já entenderam. Mas os vizinhos, todo mundo pergunta, né? Minha mãe. E assim, eu tenho 2 sobrinhos, um já são adolescentes, um de 16, outra de 14. Mas as pessoas perguntam, sua mãe quer um netinho. Eu penso, ué, daqui a pouco vem um bisneto, não sei, sabe? Eu não tenho essa responsabilidade, né? E essa coisa de que, mas quando você ficar velha, gente... Quem vai cuidar? Que eu boto um ser humano no mundo porque ele tem a obrigação de cuidar de mim quando eu ficar velha. É um absurdo e a sociedade cobra muito. É o contraponto da magnitude maternal, né? Porque isso é um egoísmo, eu quero ser mãe para... ser muito egoísta e ter alguém para ser minha enfermeira quando eu ficar velha. Não, né? É meio... A minha preocupação é que vai reforçando os papéis, né? Então, e principalmente se for mulher, você vai reforçando que cuida quando é criança, vai cuidar quando envelhecer, ou é a avó que já exerce um papel, né? Enfim, nessa sociedade desigual que a gente tem, os valores exorbitantes de creche, não tem creche pública para todas as mulheres, ou seja, você recai sobre a avó ou sobre o filho, seja na juventude, né, nesse primeiro momento, ou seja na terceira idade, fechando ciclos, ou melhor, mantendo um ciclo vicioso, né, de que tem que cuidar, tem que ter, né, você não pensa para além disso em outras possibilidades. E o louco é que esses papéis vão sendo reforçados mesmo até na questão do sexo da criança, né? Que muita gente fala assim, é bom ter uma menina, porque aí ela não te abandona. Não, porque assim, o meu irmão é 7 anos mais velho e ele casou 10 anos, eu fiquei mais 10 anos na casa dos meus pais depois que ele casou, sabe? Então, todo mundo... Aí tem aquela coisa, ele é homem, e o homem pode não levar os netos pra mãe ver, o homem pode não ligar, o homem pode... Mas eles falavam, mas quando sua filha tiver filho, você vai ver. Aí sim você vai ser vó, porque mulher é outra coisa, mulher... Sabe? Que absurdo. Então, o homem pode abandonar, meio que tem essa função, e isso vai sempre reforçando que é bom você ter uma filha mulher... Né? Que vai cuidar então mais. A gente continua lá atrás, né? A gente vai ter que fazer uma breve pausa agora, mas daqui a pouquinho a gente continua com o nosso bate-papo. Toda mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí, é só um minutinho.